Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos falar no dia de hoje. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Suas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos caminhar todos em uma única direção, que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia para nos acompanhar na leitura. A leitura de hoje está no livro de Mateus. Mateus. Mateus, primeiro capítulo, versículo 23. E a palavra do nosso Redentor nos diz assim: Eis que uma virgem conceberá à luz e dará, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um varão, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido para a nossa língua significa Deus conosco, o Deus presente. Maria era uma mulher que levava a vida dedicada a Deus, uma jovem que tinha os seus princípios, que quando ela estava lá à beira do riacho lavando as roupas, lhe apareceu um anjo e disse assim para ela: Bem-aventuradas sois vós entre todas as mulheres, porque do vosso ventre nascerá o Salvador. E toda a humanidade lhe chamará bendita. O que nós aprendemos com isso? O que nós entendemos com isso? Se toda a humanidade vai glorificar ela, é toda, independente se seja da religião A ou B. Por qual motivo foi expressado toda a humanidade? Porque dela viria o Salvador. Ela foi a única e não a outra igual a ela, digna, santa, de trazer ao mundo o Filho do Altíssimo. Por que então as pessoas maltratam, falam mal dessa figura tão importante para toda a humanidade, sendo ela a mãe do nosso Messias, sendo ela a mãe do nosso Redentor? E aí eu te pergunto, desde lá de trás, as pessoas vêm modificando a palavra do Pai.
lá de trás, eles vêm renovando para uma linguagem mais atual. Nomes pode ser mudado? Lá no começo, quando aquela mulher estava lá, lavando aquela jovem, para aqueles que não sabem, quando ela se casou com José, ela tinha 15 anos. Uma jovem de 15 anos, inocente, pura, casta, lavando ali a roupa, aparece uma criatura no meio do nada e diz: vós sereis mãe. E ela, no seu contexto, assustada, diz: como posso ser mãe se ainda não fui concebida por um varão? E aquele anjo diz para ela: aquele que vós gerais não é do homem, é do Criador. Imagine a cabeça de uma jovem de 15 anos. E o medo, porque naquela época, uma mulher que engravidasse sem ser casada era morta. E aí ela sai daquele riacho e vai para casa pensando: olha, aquele ser me disse que eu seria mãe, que meu filho viria para salvar a humanidade, para morrer pelo pecado do mundo. Eu vou gerar um filho que já sei que vai morrer, e pela crueldade dos seres humanos. E desde os 15 anos de idade ela já começou a padecer. Aí muitos incautos dizem que quem tem Deus, quem tem Cristo, tem uma vida plena. Ela não tinha Cristo, ela gerou o Cristo, e ele estava dentro dela. E toda a sua vida, de 15 anos até o dia que Cristo foi crucificado, ela sofreu, padeceu. Imagine você, a dor de uma mãe vendo o sofrimento do seu filho antes mesmo dele nascer. E tudo isso por causa de você, por minha causa, por causa de todos nós. Aqui a palavra diz que ela daria a luz a um filho e o nome dele seria Emanuel. De onde esse povo acrescentou Jesus? Em muitas versões, a palavra fala assim: a virgem dará a luz a um filho que chamará Jesus. E depois, mais abaixo, diz: e o nome dele será Emanuel. Na verdade, até nessa passagem de Mateus, quando o anjo aparece para José, ele diz assim: e dará a luz a um filho que chamarás o seu nome Jesus. Nas Bíblias atuais. Mas o que na verdade está escrito é: e dará a luz a um filho e chamarás o teu nome Cristo, que significa ungido ou escolhido, ou separado.
o único, o perfeito, o primogênito, o unigênito do Criador. E aí, as pessoas não compreendem essas coisas e brigam, morrem por causa de um nome que foi criado, não que foi dado. O nome dele é Emmanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus que salva, que na verdade a palavra em hebraico representa Yeshua, que quer dizer o Deus que salva, ou Yahshua, Deus presente, ungido, escolhido, o Salvador, o Redentor. E sem conhecimento as pessoas começam a discutir entre si, achando que ela conhece o nome, o outro acha que conhece o nome, mas ninguém na face da terra conhece o nome. A não ser de onde ele nasceu e de onde ele veio. Ninguém conhece o nome do Pai, porque foram criados vários nomes para ele. Mas a própria Bíblia diz que o nome do Pai é impronunciável, porque são apenas 4 letras: YHWH, Yod Rei, Vav Rei. Mas o que eu quero chegar nesse contexto, para que você entenda qual é a grandiosidade de tudo. O mundo comemora hoje o Dia das Mães. Um dia separado para as mães. Claro que isso é mais comercial, porque o Dia das Mães é todo santo dia. É a cada instante, a cada momento. O Pai, ele diz, honrará, é um dos mandamentos do Criador. Honrará tua mãe e teu pai, e ao teu próximo, respeitará eles. Aí você diz, eu honro minha mãe e meu pai, carnal. E teu pai e a tua mãe celestial. Eu não tenho mãe celestial porque Deus não casou. Com certeza Deus não é casado. Mas Ele é Pai. E Pai de Cristo. Maria é mãe de Cristo. Se você diz que você é irmão de Cristo, co-herdeiro das coisas de Cristo, você é filho de Maria. Porque foi na cruz que o nosso Messias, o Cristo, virou para João e disse, filho, eis aí a tua mãe. E ele diz para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Nesse simplório gesto de carinho, Cristo diz assim, a humanidade é filha de Maria, e Maria é mãe de toda a humanidade. Por que as pessoas xingam tanto Maria, maltratam tanto Maria? Alguns que se acham conhecedor da palavra, compram a imagem de Maria, chuta, bate, maltrata.
e diz, olha, ela não pode fazer nada, ela é barro. Não é o barro que não pode fazer nada. É você que é ignorante, que gasta dinheiro com uma imagem para bater, para quebrar e dizer, olha, não vale nada. E os membros dessa mesma denominação glorificam e gritam com alegria que ele destruiu uma imagem tamanho normal que foi comprado com o dízimo e a oferta deles. Que uma imagem do meu tamanho não custa menos que R$8.000. Se não for mais. E aquilo é com dízimo, com a oferta daquele que não tem, muitas vezes, o que comer dentro de casa. É como se você pegasse um rolo de dinheiro e rasgasse e queimasse. Mas o que isso tem a ver com a pregação do dia de hoje? É que nós devemos respeitar a fé do outro e, acima de tudo, devemos honrar os nossos pais. Mesmo naquela época, José queria pular fora, queria correr, largar Maria grávida. Mas o anjo disse para ele, não faça isso. Ela não se deitou com ninguém. A gravidez dela é porque ela vai conceber a luz ao Filho do Altíssimo. Agora imagine a cabeça de um homem que estava noivo, que ela tinha sido prometida para ele, muitos anos atrás, quando eles eram jovens, quando eles eram crianças, os pais combinaram de casarem os dois, e aí ele fica sabendo que aquela que seria sua esposa estava grávida, não dele. O que se quer dizer a respeito disso? Tanto José sofreu com o nascimento de Cristo, quanto Maria sofreu com o nascimento de Cristo. E muitos incautos dizem que para você mostrar que você tem Deus, ou que tem Cristo na sua vida, você tem que viver feliz, tem que viver bem, com riquezas. Voltemos no passado. Apreciemos a vida de José e Maria no decorrer da gestação do nosso Hamashia, o Cristo. Tinham que andar fugidos, escondiam dentro de cavernas, e o Altíssimo dava ordem às aranhas para tecer teia dentro da caverna para que ninguém entrasse e achasse eles lá. Por quê? Porque uma aranha não tece uma teia da noite para o dia. Mas aquela aranha, com a ordem do Criador, teceu. Passou a noite tecendo. Maria sofreu, José sofreu, aquela aranha sofreu, porque teve que trabalhar, dar o máximo de si. E José caminhava, e Maria vinha assentada em cima de um jumentinho. O jumento sofreu. E eu te pergunto, os pais de Maria sofreu, os pais de José sofreu, toda a família sofreu.
porque os dois tiveram que andar errantes, sem destino, fugidos, até que Cristo viesse à vida. A sua vida está ruim? Glorifica a Deus. Porque o teu Messias sofreu antes mesmo de vir a esse mundo. Porque lá no início, no primeiro livro da Bíblia, diz: tudo foi feito por Ele e para Ele. E desde a fundação do mundo, Ele já sabia o que ia acontecer com Ele. Então Cristo sofreu antes mesmo de ter nascido. Porque Ele sabia que seria julgado pela humanidade por aquilo que Ele não tinha feito. Porque Ele veio para dar amor. Cristo é a luz do mundo. Mas o mundo vive em treva e não aceita a luz de Cristo. Muitas vezes você está dentro de uma denominação e o pastor fala mal da mãe do seu Messias e você grita glória a Deus, aleluia. Você acha que o seu Messias, o Cristo, por mais que você considere que ela não seja a mãe dele, você acha que ele aceitaria isso normalmente, você maltratando? Ah, mas eu não estou maltratando ela, estou maltratando a imagem. E por que você não maltrata a imagem que seu pastor te dá? Um lencinho ungido, uma rosa ungida? Cristo não nos chamou para julgar o mundo. Cristo nos chamou para alertar o mundo e ensinar o caminho da verdade, da justiça e do amor. Falta compreensão, falta discernimento na humanidade. Surgiu uma lei em São Paulo que esta Bíblia tem que ser arrancada de todas as casas. Surgiu uma lei em São Paulo que não pode mais falar de Deus, de Cristo. E aí eu te falo, a Bíblia não está se cumprindo? Não está escrito que a Bíblia seria retirada, a palavra seria retirada do povo? Mas o povo, antigamente, na época de Maria, na época de Davi, tinha temor. Tinha pavor se proibisse eles de não orar, de não colocar o joelho no chão e agradecer a Deus. Os dias atuais, é tanta gente ignorante que está na internet falando mal de Deus, sem ter conhecimento. Muitos se dizem ateu e não têm conhecimento daquilo que nós experimentamos. E esses incautos diz que não existe Deus, que é uma balela, e está levando multidão para o inferno. Porque hoje, se retirar a Bíblia da humanidade, os que estão vindo já não estão preocupados mais com Deus. Os que são velhos também não preocupam mais com Deus, preocupam com o ilusionismo que está tendo dentro das igrejas.
as mentiras. Então eu vou te dizer, em que você acredita? Se você não acredita mais em Deus, vai viver a sua vida. Mas não pratique o mal. Faça o bem para as pessoas. Não é necessário que você esteja dentro de um templo religioso. Muitos vão dizer, é necessário sim, nós temos que estar unidos. De que adianta uma igreja cheia, com pessoas toda hora olhando as horas e questionando que o culto está demorando? De que adianta eu estar dentro de um campo de futebol com mais de 20 mil pessoas me assistindo, mas toda hora elas olhando para o celular, para ver as horas, ou olhando para o relógio? É só você prestar atenção. Se eu faço o culto de 1 hora, as pessoas não assistem, mas se eu ponho um culto de 15 minutos, ainda vai assim, assiste um pouco. As pessoas querem olhar no celular, no máximo é 1, 2, 3 minutos. Elas assistem, passa para outro, assiste outro, passa para outro e assim vai. Só que elas não entendem que elas gastam tempo olhando coisas inúteis do que apreciando coisas úteis, do que vendo e ouvindo a palavra do Pai. Porque hoje já estão proibindo a Bíblia. Amanhã vai proibir de pregar a Bíblia. Porque eu vi uma lei que surgiu no Brasil, que eu não sei se é verdade, mas uma lei que surgiu, que ninguém pode registrar o filho com o nome de Jesus. Se você segue a Bíblia e a Bíblia diz que o nome dele é Jesus, está certo. Não deveria colocar o nome de uma pessoa santa, uma pessoa que não sabe se vai ser impura. Porque vemos por aí Jesus como registra, mas que é Jesus, estuprador, assassino, maconheiro. Se o nome é santo, por que a pessoa é impura? É depravada? Me explica. Olha ao seu redor. Olha quanta coisa terrível está acontecendo pelo mundo afora. Tudo. Sabe por quê? Porque estão pegando esse livro e transformando ele em chacota. E o pior e o mais triste é que não é o mundo que está fazendo isso, não. São os próprios pastores. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Paulo diz assim: estão imputando dentro da igreja, a igreja somos nós, doutrinas vãs, doutrinas satânicas, saindo do contexto. Por quê? E as pessoas gostam. As pessoas gostam de ilusionismo dentro da igreja. É pastores falando que Deus está falando no ouvido dele e entregando os defeitos das pessoas dentro da igreja. Deus não faz isso. Jovens admirando esse servo de Satanás, que adivinha seu CPF. Mas sabe o que é isso?
É só você reparar. Quando a pessoa fala o número do seu CPF, ela põe a mão assim na cabeça e fala Deus. Sabe o que significa isso? É o mesmo ponto que o repórter usa para passar a reportagem. É o mesmo ponto que o repórter tem aqui no ouvido, que na hora que ele está dando uma reportagem, entra outra no ouvido dele, ele fala, olha, acabou de chegar para mim uma notícia nova, quente ainda. As pessoas sabem o que a outra tem, o que a outra faz, por intermédio de pesquisa, por intermédio que a pessoa, quando está na igreja e vai ser membro, ela faz a sua ficha. E muitas vezes ela conta tudo da sua vida para o pastor, da vida da família. E aí aquele homem fica lá no altar falando, fala Deus, oh Jesus Cristo querido, fala. E a outra pessoa do outro lado, passando tudo de uma pessoa específica dentro da igreja para que ela ache que Deus está chamando a atenção dela. Sabe como Deus chama a sua atenção? Te sacudindo de madrugada. Sabe como Deus chama a sua atenção? É quando você olha ao seu redor e vê o mundo em ruína e a sua vida está tranquila. Sabe como Deus chama a sua atenção? É quando milhares de pessoas pegam doença e você não pega. Ele fala, acorda, está reclamando de quê? Vê, o que eu faço com a humanidade eu não fiz com você. Aí você vai dizer, mas esse Deus que você está pregando é cruel. Não, Deus não é cruel. Ele é justo. Aprende apenas uma coisa. Vamos aprender a respeitar o nosso próximo. Vamos aprender a respeitar a fé alheia. Se você não gosta de Maria, isso é problema seu. Porque quem não gosta da mãe não gosta do filho. Porque mesmo sendo Cristo, o Filho do Pai, o Filho do Altíssimo, ele tem o DNA de Maria, ele tem o sangue de Maria, ele tem a carne de Maria. Se você odeia a fábrica, você odeia o produto que sai da fábrica. E muitos chamam ela de vários nomes. Tem pastor que gasta dinheiro com Coca-Cola e diz que ela, a Coca-Cola, é Maria. E o pior é que aqueles que estão assentados nas cadeiras acham isso engraçado. É para você ver como é que a mente do povo está podre. Essas pessoas são aquelas pessoas que Cristo disse quando aquele rapaz disse assim, mestre, eu quero te seguir, mas me deixe enterrar meu pai. Aí Cristo disse para ele assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que Cristo disse? Quis dizer com essa palavra que nenhum pastor te fala. Quando a tua mente está podre, não está focado na essência. A tua mente acha que está certa, mas ela está podre, cheia de bicho, de verme. Essa pessoa está morta. E não só morta na mente, mas morta espiritualmente. Porque o espírito, ele vivifica a carne. E o que quer dizer isso? Se você tem um espírito em excelência, a sua carne vive em excelência. Porque se você não falta com respeito com os santos, porque o próprio Cristo disse, vós sois santos, tentando não pecar. E aí os incautos disse, não existe santo na terra, o único santo que existiu é Cristo. Mas o próprio Cristo
disse: vós sois santo. E Cristo ainda disse mais: vós sois deuses. Então o que falares, acontece. Você já reparou que todo aquele que se diz crente nunca bendiz ninguém, só fala mal, só detona, diz que a pessoa vai para o inferno. Esse tal de crente não sabe que a palavra tem poder? E quando aquilo acontece, que a pessoa morre, ou acontece alguma desgraça na vida da pessoa, aquele que se diz crente fala: viu, eu não disse que ia acontecer isso? Ainda sente prazer. O triste é que depois de eu falar tudo isso, não será a humanidade que vai ouvir, serão poucas pessoas. Muitos vão ter até medo de dizer: concordo com o senhor está certo. Outros vão assistir e vão ficar calados, por medo de represária. Mas aí vai aparecer alguns crentes que vai dizer: toda honra e toda glória é dada a Cristo, não a Maria. Mas aí eu te falo, qual Bíblia que você lê? Porque na minha Bíblia, o Pai diz: toda honra e toda glória é dada a meu Filho. Mas Cristo, com a sua própria boca, disse: não me venere, não me idolatre, porque não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu. E toda honra e toda glória é dada a Ele. No monte, quando Cristo subiu com Pedro, surgiu Moisés e Elias, e Pedro, no seu consciente, disse: vou fazer 3 barracas. Mas do meio da nuvem surge uma voz que diz: este é meu filho muito amado, somente a ele ouvi. O que a Bíblia quis dizer com isso? Não devemos ouvir pastores, não devemos ouvir profetas, não devemos ouvir os homens que se dizem entendedor da palavra. Devemos ouvir a Cristo. E qual que é a palavra de Cristo? É o Evangelho do Reino, o Evangelho do amor. Qual foi o mandamento que Cristo nos deu? Deus deu 10, Cristo deu 2. Amar a Deus em primeira instância e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não compreender essas coisas, jamais vai entender que para servir ao Criador, nada mais é do que agir com simplicidade e amor ao teu próximo. A mensagem de hoje é: respeite o espaço do outro. Você pode nem concordar com a fé que o outro propaga, mas isso não é da sua conta, porque o outro também não concorda com a fé que você propaga. Você acha que você é certo, ele acha que ele está certo seguindo a fé dele. Cristo mandou que viéssemos ao mundo anunciar o amor. Cristo disse: seja o sal. Por que ele disse que devemos ser o sal? Se o sal
estraga as coisas quando se coloca muito? É o crente, que quer falar muito de santidade, mas ele próprio não é. O sal, ele serve para dar sabor. Quando você assenta com alguém e começa a falar do amor de Deus, do amor de Cristo, sem julgar a fé, a pessoa quer te ouvir horas e horas a fio. Mas Cristo também disse, seja a luz. Aí o crente quer ser luz, fazendo escândalo, gritando alto, fazendo culto alto, berrando para todo mundo ouvir. Se você cria um templo religioso, coloca 4 paredes, é porque você quer um lugar reservado. Então para que você está gritando para que as pessoas lá fora te ouçam? Para que coloca as músicas no talo, o microfone no talo, para poder falar para as pessoas ouvirem? Quem quiser ouvir, que entre dentro do templo. Porque esse seu agir incomoda as pessoas. Não é porque incomoda porque ela tem demônio, não. Porque você é bagunceiro, é barulhento. Aprende uma coisa. Para se ser luz, você tem que incomodar o outro com a sua simplicidade. Ontem eu vi um padre pregando, rezando a missa. E ele falou de Chaves, aquele programa infantil que toda criança vê. O Kiko, supostamente, ele é rico nessa história. E o Chaves era uma pessoa que não tinha nada, um pobre que vivia no barril. Eu nunca olhei para isso com essa visão. Mas depois que o padre falou, eu falei, verdade. O Chaves pega uma tampinha de garrafa, pega uma bola de papel e joga. O Kiko, com inveja, vai lá e pede a mãe para comprar uma bola imensa e aparece para ele. Aí o padre disse, não deveria ser o Chaves que deveria ter inveja do Kiko por ter uma bola? Mas não. O Kiko que tem inveja do Chaves, pela simplicidade. Sabe por que Cristo foi crucificado? Porque as pessoas o chamavam de rei. Mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. E aí a humanidade diz, ele é rei? Esse pobre coitado? De Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Os poderosos com inveja de um simples homem que nasceu numa manjedoura. E aí nós saímos do contexto do Chaves e viemos para dentro das igrejas. Aí aquele que ministra a palavra diz assim, o pobre, o que mora numa casinha de sapê, ele não tem Deus, ele é um derrotado. Por que aquele que ministra a palavra, que tem carrão, jatinho, tem inveja do pobre? Sabe por quê? Porque o pobre não tem nada a oferecer. O pastor gosta do rico, que tem tudo para oferecer. Ah, não é bem assim. Cristo estava sentado e os apóstolos à sua volta. Vieram os reis, depositaram um baú cheio de joias para Cristo. Mas aí uma pobre senhora, humilde, viúva, tinha uns trocados para comprar alimento para ela, e ela depositou aos pés de Cristo. E Cristo, olhando para os apóstolos, disse, essa deu o melhor. Você está ouvindo Cristo ou está ouvindo o pastor?
Qual que é o seu melhor para dar para Deus? Amor ao próximo, misericórdia, caridade. Não há muito a falar. Você viu que eu não preciso da Bíblia para poder pregar a palavra. Porque todo o contexto da Bíblia é amor. Todo o contexto da Bíblia é misericórdia. É compaixão para uns com os outros. É saber respeitar o espaço alheio. Aprende uma coisa. Se você tem Cristo, você sabe viver com o pouco que você tem. Você sabe viver uma vida glamourosa. Mas se você não tem Cristo, por mais que você tenha, sempre vai ser pouco. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, a vida dos seus familiares. Que o Pai possa abençoar todos os inscritos do canal, todos os simpatizantes do canal. E que hoje, no dia de hoje, Dia das Mães, se você ainda tem sua mãe, abrace, beije. Aproveite a cada instante que você tem com a sua mãe. Porque esse momento é único. Porque depois que ela for chamada ao plano espiritual, você não pode fazer mais nada. Talvez hoje seja o último dia que você vai poder estar com ela e amanhã ela não possa estar aqui. Porque para morrer basta estar vivo. Então, vá lá, dê um abraço na sua mãe, passe o dia com ela. Ah, mas eu moro em outro lugar, não dá tempo. Liga para ela, faça uma chamada de vídeo. Se alegre com ela, passa mensagem boa para ela, passa mensagem de amor. Para que no dia de hoje, mais na frente, você não sofra pelo aquilo que você não fez. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida e a vida dos seus familiares, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?